Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós daremos início agora à nossa última aula da disciplina de Informática e Tecnologias Educacionais. Eu propus trazer aqui para vocês uma aula de revisão, mais pautada ali para os conteúdos que serão abordados na nossa avaliação. Essa aula ela tem como principal embasamento os conteúdos abordados na nossa aula 1 e 2. Então, eu ressalto, e reitero que vocês estejam revisando essas aulas, pontuando os principais assuntos abordados, para que posteriormente estejam realizando a avaliação. Então, vamos dar início. Nós vimos nas aulas passadas que o dinamismo caracterizado pelos avanços das TICs na sociedade contemporânea, ela provoca, ele provoca diversas e profundas mudanças no mundo do trabalho e no âmbito educacional. Nós temos que o nosso mundo contemporâneo ele está cada vez mais inserido dentro dessa base tecnológica, seja o nosso ambiente de trabalho, seja o nosso ambiente de ensino, ou mesmo o nosso lar. Né? As TICs, realmente, as tecnologias estão ali inseridas e sendo o âmbito educacional, né, as escolas, um local de formação, de preparação do indivíduo para posterior inserção no mercado de trabalho, então esse ambiente não pode simplesmente fugir dessas tecnologias, né? É preciso integrá-las no seu contexto e estar repassando e preparando esse jovem, esse aluno, para que de fato esteja posteriormente apto, né, a utilizar essas tecnologias para o seu melhor domínio, né, a sua melhor vivência diária. Nós temos novas e inúmeras possibilidades de acesso à informação e de abordagem dos conteúdos através dessas TICs, né? Ou seja, são diversos recursos que estão ali disponíveis para o uso, seja dos professores, dos secretários escolares e de qualquer indivíduo que se propõe a utilizá-los, né? Nós temos ali os recursos multimídias, os jogos educativos, os aplicativos, a própria internet, que vai permitir ali uma integração com pessoas de diversos locais do mundo. Então, realmente, são tecnologias que vão ali ser, ao mesmo tempo, um desafio para o professor, né? Porque ele vai precisar se especializar, estudar, aprender a inserir essas tecnologias no seu contexto escolar, mas também uma grande oportunidade, que é a de tornar as aulas mais dinâmicas, atrativas e lúdicas para o educando. A incorporação, então, dessas tecnologias digitais às práticas de ensino, ela deve estar em sintonia com os objetivos pedagógicos da ação em questão. Ou seja, é necessário que haja alinhamento do que o professor quer repassar, né, de qual o objetivo que ele quer atingir ao utilizar aquela TIC, né? Não basta simplesmente eu inserir um aplicativo, um jogo, e achar que a minha prática de ensino está informatizada. Eu posso muito bem estar apenas reforçando práticas de ensino tradicionais com aqueles aplicativos, né? Porque não há uma integração, né, do conteúdo e do software, né, que eu quero utilizar. Então, é sim preciso, por isso é necessário também que esses profissionais sejam capacitados para melhor integrar e, desse modo, haver ali uma sintonia com os objetivos pedagógicos e o objetivo que eu quero alcançar com a implementação daquela TIC. Eu até ressalto aqui a atenção para que, né, o desenvolvimento das novas tecnologias na sala de aula, ela não diminui o papel dos educadores, né? Não existe isso de um professor ser substituído pelo uso do recurso tecnológico. Pelo contrário, né? As tecnologias, elas vêm para aprimorar ali o processo de ensino. Vejam aqui o nosso caso dessa plataforma de ensino à distância, em que, apesar de não ter ali o contato, né, em tempo real do aluno com o professor, ainda assim o professor é parte essencial do processo, né? Eu venho aqui, eu gravo as minhas aulas e vocês posteriormente assistem essas aulas. Então, não há uma substituição do professor, mas há sim uma facilidade, há uma modernização nas formas de ensino.
Há também uma necessidade de formação continuada para os professores e colaboradores utilizarem efetivamente os recursos tecnológicos disponíveis. Aqui eu ressalto que é preciso mais do que conhecimento sobre as técnicas computacionais, ainda que esse conhecimento ele seja importante, porque eu não irei conseguir implementar corretamente, né, adequadamente uma TIC se eu não domino, né? Como é que eu vou estar utilizando um aplicativo que eu não sei como é que fecha, eu não sei como é que ele avança de etapa. Então, assim, realmente é preciso que haja esse conhecimento, né, do software, da internet, para que eu possa estar implementando ela, né, nas minhas práticas de ensino. Mas mais do que esse conhecimento do software, eu preciso entender por que e como integrar as tecnologias educacionais na minha prática pedagógica, né? Eu preciso saber alinhar, eu preciso saber qual o objetivo e até que ponto aquele aplicativo vai estar, de fato, sendo algo agregador do ensino, né? Relembrando aqui alguns pontos essenciais na formação dos professores e colaboradores, né, para o uso das TICs no contexto escolar, perdão. Inicialmente, é óbvio, né, como nós já pontuamos em aulas anteriores e acabei de mencionar, que é fundamental que o professor, o secretário escolar ou o profissional específico que esteja utilizando aquela TIC, ele tenha um conhecimento básico de informática, né? Isso é um ponto essencial. Mas mais do que isso, é preciso que essas formações elas também propiciem ali a integração das tecnologias nas propostas pedagógicas, né? É preciso que haja um feedback, né, de como é que o profissional pode estar adequando a sua prática, adequando a sua vivência diária para inserir aquela TIC, né? Ademais, é preciso ter também o conhecimento de formas de gerenciamento de sala de aula com as TICs. Esse gerenciamento ele é importante porque vejamos que você, né, vamos supor, né, que você, professor, planejou uma prática em um laboratório de informática, né, você levou a turma para o laboratório, dividiu em duplas, e chegando lá, o computador de uma determinada dupla simplesmente não ligou. E agora, né, como é que você vai contornar aquela situação? Suponho que você, professor, planejou a prática de um uso de um jogo educacional de matemática, né? Para agregação ali do seu conteúdo repassado. Mas você simplesmente não se atentou em quantos smartphones ou em qual tipo de equipamento você iria rodar aquele jogo. Entendeu? E agora, chegando na sala de aula, como é que você consegue gerenciar e contornar essa situação? Então, nesse ponto é que surge ali a necessidade de, nessas formações, né, dos professores, eles também sejam orientados para conseguir gerenciar situações, né? E dessa forma tornar ali o conteúdo, fazer com que o conteúdo ele flua, né, conseguindo contornar esses contratempos. Ademais, eu também preciso deixar esses professores, esses colaboradores, com novos conhecimentos acerca das teorias de aprendizagem, né? É preciso que haja ali uma revisão dessas teorias de aprendizagem antigas e uma ressignificação, né, uma reformulação para as novas teorias que contemplam ali o uso das TICs. E também da minha didática utilizada, né? De que forma eu posso estar melhorando ali a dinâmica, a didática, perdão, do meu docente para o uso dessas ferramentas. Nós teremos aqui também, né, já vimos nas aulas anteriores, um pouco sobre a utilização do computador como ferramenta de ensino, né? O computador, de fato, ele veio ali para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, né? Nós tivemos ali, através dessa máquina, não só tivemos, né? Nós temos, na verdade, diversas possibilidades, né? Como a de nos comunicarmos com pessoas em tempo real, de qualquer local do mundo. Aqui, trazendo um pouco aqui para a prática docente, nós podemos criar bate-papos interativos,
onde os alunos podem estar fazendo perguntas e os professores respondendo. No caso aqui, é o nosso bate-papo aqui do chat, né, da nossa plataforma. Nós também temos, através desses computadores, a possibilidade de fazer pesquisas, de redigir textos, né, como o caso das nossas ferramentas vistas também em aulas anteriores, né, o Word, onde nós podemos criar diversos textos, e está trazendo também essa ferramenta para as nossas práticas diárias como profissionais da educação, por exemplo, propondo ali para os nossos educandos a criação de textos, desenvolvendo ali a linguagem, a escrita através desses softwares. Podemos também utilizar esses softwares para a criação de desenhos, a efetuação de cálculos ou mesmo o acesso à internet, né? Então, são diversas situações. Ainda nós temos que a informática, ela proporciona diversas situações de, né, interações positivas no ambiente educacional. E essas situações, elas vão variar de acordo com a proposta utilizada, né? Por exemplo, nós temos que o meu computador, ele tem ali a capacidade de tornar os alunos, digamos assim, mais motivados e de desenvolver a criatividade desses alunos. Isso porque né, os computadores, os softwares, eles possuem uma gama de ferramentas que aguçam ali a criatividade, a curiosidade e a imaginação do nosso educando. E né, nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade de base moderna, digital. Então, assim, nós podemos utilizar essa vantagem, digamos assim, essa modernização também a nosso favor. Ainda, o ambiente ali proporcionado pelo computador, com acesso à internet, ele traz ali um ambiente, digamos assim, mais dinâmico e mais ativo, né, para o nosso educando, além do favorecimento da socialização. Isso porque os alunos que tendem a se sair melhor no uso de um software, de um programa, eles tendem a ensinar outros alunos com dificuldades, né? Então, a gente já teria ali uma maior proporção, né? Uma maior promoção, perdão, ali da nossa socialização. Além do mais, os softwares, eles podem ainda ser utilizados para desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno, né? Eles podem estimular esse raciocínio lógico e pensante. Um outro ponto também visto nas aulas anteriores foi a questão da abordagem instrucionista versus a abordagem interacionista, né, ou construcionista, em relação ao uso do computador. Na abordagem instrucionista, o computador ele é visto ali como uma máquina de ensinar, né, de transmitir conteúdos. Nesse caso, dentro dessa abordagem, há pouco espaço para o desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno. Já na abordagem interacionista, que seria essa abordagem mais construcionista e mais recomendada pelos especialistas, o computador ele é visto como uma máquina para ser ensinada, né? Ele funciona como um suporte onde os alunos irão se apoiar para a realização de pesquisas, para a realização de buscas de novos conteúdos. Então, ele realmente se apoia no computador para desenvolver, digamos assim, o seu conhecimento. Agora, nós iremos recordar um pouco sobre a classificação dos softwares educacionais. Conforme nós vimos na nossa aula 2, os softwares eles podem ser classificados em 6 grupos de acordo com as suas características. Nós temos os softwares tutoriais, de exercitação, de investigação, de simulação, os jogos digitais e os softwares abertos, né? Os softwares tutoriais são aqueles que permitem ali instruções, né? Eles fornecem instruções para a realização de determinadas tarefas. Já os softwares de exercitação seriam aqueles que permitem ali a realização de atividades, né, promovendo ali uma interação por meio de perguntas e respostas. Seriam ali o caso dos quiz educacionais, por exemplo. Nós temos ainda os softwares de investigação, que são aqueles que permitem a localização de informações a respeito de diversos assuntos,
como, por exemplo, o caso das enciclopédias. Já os softwares de simulações são aqueles, como o próprio nome diz, permitem simular a realidade, né? São softwares bem atrativos do ponto de vista educacional, porque permitem o educando ter um contato com atividades mais realistas, né? Como o caso, por exemplo, de um software de gerenciamento de loja, de gerenciamento hospitalar. Então, são realmente softwares bem interessantes e atrativos para esse público-alvo. E, por fim, nós temos os softwares classificados como abertos, que são aqueles que oferecem várias ferramentas que podem ser utilizadas de acordo com o objetivo específico do usuário, que foram aqueles softwares abordados na nossa aula 3 e também na nossa aula 4, né? No caso das planilhas eletrônicas, os softwares de apresentação, né, como o PowerPoint, e também os editores de texto, né, como o caso do Word. Ainda, nós vimos na nossa aula anterior, né, na nossa aula 2 especificamente, um pouco sobre os aplicativos, né? Esses aplicativos, né, o que nós podemos colocar deles, né? Uma vez que a sua utilização já se tornou um hábito para a maioria das pessoas, adaptá-los para o ensino e inseri-los nas aulas torna-se uma tarefa relativamente simples e fácil. Isso porque nós temos que cada vez mais as nossas crianças, os nossos jovens, tenham um contato diário com esses aplicativos. Então, o professor ele pode estar utilizando ali desse contato, desse conhecimento, para pesquisar quais aplicativos educacionais podem estar sendo inseridos na sua prática de ensino. É importante observar ainda alguns pontos relativos ao uso desses aplicativos, né? Quais seriam esses? Eu preciso estar atenta às especificações, dos aplicativos quanto ao público-alvo, né? Eu tenho que estar ciente qual é o tipo de público-alvo que eu tenho e qual é o tipo de aplicativo que se direciona, que melhor se aplica para aquele público-alvo, né? Eu preciso ainda ter em mente qual o método de utilização que eu irei fazer, né? De que forma eu vou inserir aquele aplicativo na minha prática de ensino. Eu preciso ainda ter em mente quais os materiais e suportes necessários, né? No caso de um aplicativo, de que forma eu irei utilizá-lo, né? Será por meio de um smartphone, será por meio de um computador? Então, o professor também precisa se atentar a esses detalhes. Eu também preciso estar ciente, né, ter em mente quais aplicativos proporcionam ali o maior estímulo à criatividade, o maior estímulo para a imaginação, para o trabalho em grupo. Então, realmente é preciso saber selecionar. Né? Não basta apenas pegar um aplicativo, levar para a sala de aula e achar que com isso eu vou estar tornando minha aula mais atrativa, mais dinâmica, eu vou estar alcançando o meu objetivo de ensino. Né? Às vezes eu vou estar tornando a minha aula mais dispersa, né? Eu vou estar tirando o foco do meu conteúdo se eu não souber alinhar. Então, realmente é muito importante, é algo que eu venho sempre batendo na tecla, que é a questão da adequação ao objetivo educacional em questão. O professor ele precisa ter esse cuidado na hora de selecionar, seja um aplicativo, seja um jogo, né? O que ele quer alcançar com aquele recurso. Nós também abordamos nas nossas aulas anteriores um pouco dos jogos eletrônicos educativos, né? Esses jogos, eles possibilitam a criação de caminhos e cenários inexistentes, nos quais o jogador, né, no caso o nosso aluno, ele se apropria de conteúdos pré-definidos pelo desenvolvedor do game educacional, que seriam ali os conteúdos matemáticos, históricos, físicos. Então, realmente, esses jogos, eles têm esse poder de aguçar o raciocínio lógico, de estimular a imaginação, de estimular a criatividade dos nossos alunos, né? O aluno, na medida em que ele avança de etapa no jogo, ele começa a definir as suas estratégias. Então, realmente são recursos muito úteis se aplicados de forma correta. Ainda, nós temos que os jogos eletrônicos, eles trazem ali uma possibilidade de aprendizagem de conceitos de diferentes áreas do conhecimento.
que é a questão que eu já mencionei da interdisciplinaridade. Geralmente, um jogo, né, de repente um jogo de matemática, um jogo de história, ele pode trazer ali, né, dentro do seu conteúdo, práticas que corroboram com outras disciplinas, né, como a questão da arte, como a questão da linguagem. Então, realmente são conceitos úteis, né? E ainda os inúmeros benefícios cognitivos trazidos pelo uso dos jogos educacionais nas práticas escolares, que é o que eu mencionei, né? A questão do avançar de etapas, né? O aluno, ao ser estimulado a avançar de etapas, a concluir aqueles desafios, ele tem diversos estímulos cognitivos sendo gerados. Então, vejam só como esses jogos eles podem ser ferramentas importantes e ferramentas úteis nas práticas diárias. Além do mais, os jogos eles têm essa característica de poder até aliviar sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Então, realmente vale muito a pena entender a melhor forma de estar inserindo esses recursos pedagógicos na rotina de ensino. Por fim, e não menos importante, nós vimos também um pouco da questão da internet, né? Nós temos que a internet, ainda que ela não tenha sido desenvolvida exclusivamente para o uso educacional, nada impede que ela esteja sendo utilizada para aprimorar as práticas pedagógicas. Isso porque, através da internet, não só o aluno quanto o professor consegue ter acesso a uma gama de informações, né? Realmente é um mundo que se abre de possibilidades e resta ali o aluno, o professor saber filtrar o melhor conteúdo. Alguns dos principais ganhos pedagógicos possíveis com este recurso são, né, como eu mencionei, as fontes inesgotáveis para pesquisas, né? O professor, por meio de um clique, consegue ter acesso a diversas abas, ele pode estar ali filtrando conteúdos que vão complementar com, de repente, a prática que já tem ali no livro didático, assim como o aluno. E a internet, ela vem justamente ali para reforçar, talvez, eu penso, que é a questão de que o professor agora, ele não mais detém o monopólio do conhecimento, né? Através de um clique, os alunos, qualquer pessoa, na verdade, pode ter acesso a diversas informações. Então, realmente, houve ali uma mudança, né, nas práticas de ensino. O professor não mais só fala, o aluno escuta, né? O aluno também tem essa possibilidade de, por meio dos equipamentos tecnológicos, especificamente da internet, acessar informações sobre conteúdos específicos e diversos. Além do mais, a internet ela traz ali a possibilidade do desenvolvimento da autonomia do aluno, que o aluno ele se acha, né, ele senta ali em frente à máquina, no computador, ele consegue por si só digitar, né, a sua busca, o que ele quer buscar e através da busca ir filtrando, né, aqueles conteúdos. Eu reforço aqui que principalmente para as etapas iniciais, né, é importante que tenha ali a mediação do professor, né, o professor ele consiga mediar, né, aquele acesso à internet, porque assim como há conteúdos bons, mas também há conteúdos ruins, há informações ruins e prejudiciais para aquele aluno. Então, o professor precisa estar presente ali, mediando essa prática. Ademais, nós temos ali a possibilidade de uma aprendizagem mais individualizada, porque o aluno ele consegue sozinho, com acesso à máquina, desenvolver a sua autonomia e, de certa forma, ter uma aprendizagem única, né, mais voltada ali para si mesmo, dentre outras inúmeras possibilidades. E eu reforço aqui, né, como eu mencionei, que é preciso despertar nos alunos a consciência para a realização adequada de pesquisas pela internet, né? Ou seja, é necessário, se faz urgente, inclusive, que os professores, né, ao implementar o uso dessas tecnologias, principalmente da internet, esteja ali atuando como mediador da prática de ensino. E por fim, eu acho que resumindo todo o conteúdo abordado em relação às TICs e a sua importância ali no contexto escolar, eu trago que a presença das tecnologias e das telecomunicações, ela trouxe uma nova dinâmica à maneira de se comunicar, de se informar e, sobretudo, de aprender, né? Acho que foi esse o resumo geral da nossa aula. Isso porque agora o professor
ele assume ali um papel de mediador de diversas linguagens e oportunidades educativas, né? E não mais da autoridade central do conhecimento, onde ele era o principal ator do processo de ensino. Agora não, né? Com o uso das TICs, com o uso da internet, realmente esse monopólio ali da informação ele foi quebrado, digamos assim, e agora as aulas tendem a ser cada vez mais dinâmicas, mais lúdicas e mais participativas. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Ressalto a importância de vocês estarem revisando as aulas 1 e 2 para a realização da nossa prova. Reafirmo também que foi um enorme prazer estar aqui presente ministrando essa disciplina e desejo a todos um forte abraço e até um próximo momento. Fiquem todos com Deus.